Sejam muito bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje nós temos aqui como uma convidada super especial, uma pessoa que eu gosto até de dizer que ela é a nossa amiga, faz um trabalho maravilhoso que vocês vão conhecer. Eu tenho aqui a Débora Cristina. Débora, Isso. seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Ok. Marlene, muito obrigada pelo convite. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para conversar com você. Meu nome é Débora, é, sou assistente social há 25 anos, né? Trabalho como assistente social há 25 anos e há 14 anos eu estou representando as pessoas em tratamento oncológico, a Abrapec. A Abrapec é uma organização não governamental. Ela oferece um trabalho magnífico, maravilhoso, acolhedor a pacientes adultos com câncer. Marlene, receber um diagnóstico de câncer não é fácil. Eu, como assistente social, sou a porta de entrada desses pacientes. Sou a primeira pessoa que eles chegam e relatam, né, as dificuldades. E receber o diagnóstico de câncer é perder o chão, é não saber o rumo, é pensar em morte. E a Abrapec, ela entra como uma esperança. A gente escuta esse paciente, todas as demandas, e aí a gente vai junto com eles, pegando na mão, falando: não, não é o fim. É o começo de um processo, não romantizando, um processo longo, árduo, mas que pode ser também leve e pode não ser só, pode ser acompanhado. Então, aí a Abrapec escuta, né, aquela escuta qualificada, e depois dessa escuta, a gente vai encaminhando os pacientes para atividades dentro da Abrapec ou atividades externas. E a Abrapec, como eu falei, né, o serviço social é a porta de entrada. Então, o paciente chega, traz sua história. Após o meu atendimento, ele vai para a psicóloga, que vai escutar as demandas emocionais. Terminou esse atendimento, nós duas vamos sentar e conversar sobre aquele paciente e o que vamos fazer daqui para frente em relação a isso. E aí começa toda uma construção. Então, dentro da Abrapec hoje nós temos 10 funcionários e 20 voluntários. Então, aí nós vamos encaminhar, se é uma demanda jurídica, é o médico, é um fisioterapeuta, é o psicólogo, assistente social, qual é a demanda dele? Então, nós vamos construindo juntas e vamos realizando esses atendimentos. Uhum. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que significa e a importância da rede de cuidado, né? Porque o trabalho que vocês fazem, como você acabou dizendo agora, né? Você tem ali a porta de entrada, né? Assistente social ali acaba sendo a porta de entrada, mas a rede de cuidado, ela é maior, né? Como que é feito isso e como você, enquanto assistente social, enxerga a importância e a valorização dessa rede de cuidado para o paciente com câncer? Importantíssimo. O câncer, como é uma doença que ninguém imagina que um dia pode ter, as pessoas, quando elas recebem o diagnóstico, elas ficam sem saber para onde ir. E aí, chegando na Abrapec, nós, por trabalharmos com isso há muitos anos, a Abrapec existe há 23 anos, nós vamos sim acessar essas redes. Sem a rede não haveria atendimento. Uma delas, né, que é uma parceira grande, que é o Instituto Lado a Lado, onde a gente pode encaminhar os pacientes para todas as informações, né, que eles recebem e o como é importante isso, né, para estar junto conosco, lutando pelos direitos deles. Então, essa rede de atendimento é necessária, é importante, e aí a gente vai acessar. Então, o que ele tem direito? Tem direito a um passe livre? Vamos encaminhar para o local onde é feito esse passe livre. Tem direito a um benefício de prestação continuada? Vamos encaminhar para o INSS. Então, de acordo com cada escuta e as necessidades, nós vamos acessando, vamos encaminhando para essa rede
que é necessário que seja grande. E você sabe, Marlene, em Brasília não tem um hospital de câncer. Então, para o paciente em tratamento oncológico no Distrito Federal, tem esse desafio maior. Então, ele não tem um lugar onde ele vai fazer todo o tratamento num lugar só. Então, ele fica perambulando em todos os hospitais. Aqui ele faz a químio, mas a rádio ele já faz em outro hospital. Mas o exame ele já faz aqui, o outro exame já no outro lugar. E outra, a questão da navegação é outra dificuldade, outro gargalo também aqui em Brasília, né? Estamos aí com várias propostas de futuramente a construção de um hospital, mas no momento não temos. Então, dificulta um pouco o acesso, né, desse paciente. Você trouxe algo que para mim é super importante a gente discutir, que é que nem nós estamos aqui na capital federal, onde deveria ser um modelo para o nosso país, né, de assistência, de cuidado, e a gente não percebe isso na prática, né? E instituições como a Abrapec acaba desempenhando um papel importantíssimo para aquele paciente que tem um diagnóstico, né? E aí eu queria também, eu lembro que uma vez eu estava até conversando com você e você contou uma história, né, que eu queria até que você resgatasse, porque muitas vezes o paciente, ele tem um diagnóstico, ele tem que enfrentar aquele diagnóstico, só que as condições que ele vive ele precisa de muito mais coisas, né? Não é só o tratamento. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que a Abrapec tem feito, né? Porque eu sei que vocês fazem um trabalho aí de extensão, né? Não é só ali a questão de acolher e de tentar levar informação e de orientação, né? Isso. A Abrapec, ela tem 3 grandes serviços. É o serviço de garantia de direito, serviço de fortalecimento de vínculo e o serviço de cuidados paliativos. Então, o serviço de garantia de direito é justamente aquele paciente que não tem uma condição socioeconômica, que não conseguiu os exames, os medicamentos. Então, a Abrapec entra com tudo isso: medicamento, exames, oxigênio, fralda, bolsa de colostomia, medicamentos, o que ele precisar, garantindo que o tratamento não seja interrompido. Isso é o serviço de garantia de direito. O serviço de fortalecimento de vínculo é trazendo toda essa questão da importância de estar trabalhando em grupo. Então, dentro da Abrapec tem vários projetos em grupo, aonde é trazido dentro desses grupos as demandas, as dores e trabalhado lá em grupo junto com assistente social, psicólogo, terapeutas. E o trabalho de cuidados paliativos é aquele paciente que ele já está nos cuidados paliativos, que ele já não está mais podendo ir para a instituição, ele já está acamado, então a Abrapec vai até essa pessoa, levando todo esse carinho, a fisioterapeuta vai fazer a fisioterapia, a psicóloga vai fazer o atendimento psicológico, o assistente social vai verificar quais são as questões sociais que tem ali, que é necessário que seja atendida com a cesta básica, com a medicação, com o exame. Então, é isso, são 3 grandes serviços, só que para a gente alcançar o objetivo desses serviços, então tem vários projetos e atividades todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde, para a gente poder atender todo esse público, né? Hoje a Abrapec, ela atende mais de 1.600 pacientes só aqui em Brasília, né? Nós somos, na verdade, 9 Abrapecs, tem Brasília, São Paulo capital, tem Campo Grande e as demais são São Paulo também, mas no interior. Então, são milhares de pessoas atendidas por nós. Todas as Abrapecs têm esses 3 grandes serviços. Então, assim, trabalhamos muito e vivemos só de doações, viu? Só de doações. É incrível. Uma vez, o nosso fundador e idealizador da Abrapec, que já foi a óbito, o seu Arnaldo Braz, ele estava aqui em Brasília e um radialista, um entrevistador perguntou assim: seu Arnaldo, como é que vocês conseguem manter uma instituição há 23 anos sem ajuda do governo, apenas com doação? Aí ele respirou e falou: Deus, é a única explicação. Marlene, é a única explicação. Na Abrapec, a gente já forneceu oxigênio que custou, eu acho que você conhece a Irena, ela anda com um oxigêniozinho, sem ele ela já tinha morrido, porque ela não respira mais, foi R$ 27 mil. Então, assim,
E a gente faz a campanha e a gente consegue, e, e consegue atender. E não é só, além de oferecer todos esses serviços, é a forma também que esse serviço é oferecido. Então, vamos supor, se a gente vai distribuir uma cesta de alimento, eles não entram numa fila quilométrica para pegar. Primeiro tem uma palestra, tem um lanchinho, aí no final eles recebem a cesta. Então, é um trabalho com muito respeito, com muito acolhimento, com muita dignidade. Porque não adianta, Marlene, oferecer um serviço sem qualidade. Tem que sim existir o serviço, mas ele tem que ser feito com qualidade e com respeito, respeitando sim a dignidade das pessoas. Até porque o câncer, ele é uma doença que pode atingir qualquer pessoa. Ele não é uma doença da pobreza, ele é uma doença que qualquer pessoa, e cada vez a gente vê aí pelas pesquisas que está cada vez mais próximo. Antes era 1 a cada 1.000, e agora a gente sabe que as últimas pesquisas vêm falando em 1 a cada 5 pessoas pode ter o diagnóstico de câncer, né? E é uma doença que o nome assusta, há um estereótipo de morte, e a Abrapec, ela vem oferecer vida, vida, todos os dias. É tão engraçada essa história de oferecer vida, que aí a gente vive de doação, né? Então tem um senhor que ele já doava a Abrapec muitos anos, e ele foi conhecer. E quando chegou lá, parece que uma comemoração de aniversariantes, e todo mundo feliz, dançando, e tinha bolo, e tinha palhaça. Aí ele falou assim: não, tá errado. Tá errado. Ele pensava que ia encontrar pessoas debilitadas, chorando. Então, não, a Abrapec, ela tem esse olhar diferenciado de oferecer para os pacientes um lugar diferente. Eles já vão para o hospital, eles já fazem químio, aí já perdem cabelo, já tem toda essa dinâmica que vem atrás da doença. Então, por que não oferecer um espaço acolhedor, mas também alegre, leve, que fala de vida, né, que fala de alegria, e aí fica um lugar que eles gostam de ir. Uhum. Agora, Débora, você tem percebido ao longo desses anos aí à frente da Abrapec, eh, que o paciente hoje ele tem chegado cada vez mais numa fase avançada da doença, ou você tem recebido pacientes numa fase ali mais inicial, mais precoce? Boa pergunta. O que é que eu vejo? Isso aqui não é uma pesquisa, é o meu olhar enquanto assistente social, 14 anos à frente da Abrapec. O que é que eu vejo? Principalmente no câncer de mama, que hoje em dia, qual é o perfil da Abrapec? 80% são mulheres, 20% são homens. E dessas 80%, 50% é câncer de mama. Eu vejo que a cada vez elas chegam com um nódulo menor. E eu acho que é devido ao Outubro Rosa e essa conscientização que está muito forte. Então, essa conscientização, televisão, é caminhada, é festa, e aí a mulherada começou a se tocar, a mulherada começou a se cuidar e a descobrir o nódulo cada vez menor. E quanto mais cedo a gente descobre a doença, mais rápido da gente trabalhar. Então, isso mostra, Marlene, a importância dessas campanhas. Então, agora nós estamos terminando a campanha do Outubro Rosa. Aí, agora em novembro, vamos entrar com a campanha do Novembro Azul. Então, a cada vez eu percebo também que os homens estão se cuidando mais, bem menos do que as mulheres, mas vêm se cuidando mais. Então, eu percebo sim que há alguns anos atrás as pessoas descobriam câncer de forma muito avançada, quando já estava ali as consequências aparecendo. E hoje, devido a todo esse trabalho de prevenção, as pessoas descobrem antes. E descobrindo antes, a possibilidade de cura é maior. Mas ainda existe, sim, pessoas que quando descobrem já está muito avançada, já está com metástase e com poucas, né, chances de vida. Uma das características da Abrapec que me chama muita atenção é que, e você colocou super bem, que é um espaço de vida ali, né? É um espaço onde se propaga a vida, onde não se fala ali de doença, né? E eu vejo a série de atividades que vocês têm,
Como que é montada essas atividades, né? Eu vejo que tem aulas lá de artesanato, dança, terapias. Como que é essa escolha, né? É os pacientes que vêm procurando, é vocês que no dia a dia vão percebendo, a necessidade, porque isso eu acho que é tão bonito, né, eles terem esse espaço, que é o espaço onde eles vão para lá e não se fala da doença, né? Isso. Eles são parte integrante do processo. Como eu falei, quando eu cheguei na Abrapec, a gente foi fazendo aquela escuta do paciente, ouvindo as demandas, e de acordo com as demandas, vai surgindo os projetos. Hoje a gente tem muitos projetos, mas eles não surgiram de uma vez, e muito menos da minha cabeça ou da cabeça do nosso gerente. Elas foram surgindo da cabeça dos pacientes, sim, abrindo espaço para eles. Então, hoje, como você bem colocou, nós temos na Abrapec. Começando para eu não me perder. Na segunda-feira, nós temos fisioterapia coletiva de manhã e à tarde aula de artesanato. Na terça-feira, nós temos a terça toda de aula de yoga. Vai terminando uma aula, começa outra, termina uma aula, começa outra, porque são muitos pacientes e a gente não consegue colocar todos numa aula só. Na quarta-feira, nós temos mais uma aula de yoga, depois capoterapia, aí depois de tarde, artesanato. Na quinta-feira, nós temos fisioterapia coletiva. Na última quinta, comemoração de aniversário e artesanato. Na sexta, biodança e à tarde, a aula de corte e costura. Mas tudo foi surgindo, sabe quando você se entrega para um trabalho e esse trabalho é feito com muito amor, e você faz suas orações, e você entrega para Deus, e você escuta os pacientes, e o voluntário vem. Uhum. Marlene, todas essas atividades que eu te falei são com voluntários. A Abrapec, ela tem mais de 20 voluntários. São advogados, médicos, assistente social, psicólogo, enfermeiro, os professores voluntários de todas essas atividades de yoga, de capoterapia, são todos voluntários. E eles chegam lá com muito amor, com muita vontade e fazem o trabalho. Então, é tudo totalmente gratuito, o voluntário se oferece gratuitamente, o paciente vai lá, faz a aula dele gratuitamente, depois da aula sempre tem um cafezinho gostoso, um lanchinho maravilhoso, tem um abraço. E o que é interessante, Marlene? A Abrapec, como eu falei, ela tem aqueles 3 grandes serviços, e tem um serviço que ele é muito grande, que é esse de garantir o direito, pagando medicamento, exame, né? Mas se você fizer a entrevista com eles, e você começar a perguntar para eles assim, qual a importância da Abrapec na sua vida? Eles falam, é o carinho, é o abraço, é o acolhimento. Então, é necessário ter tudo isso, e vai ter tudo isso. Porém, é muito impactante essa coisa do carinho, do respeito. E outra coisa, Marlene, que o paciente traz muito para mim enquanto assistente social, ao descobrir o diagnóstico de câncer, nem sempre é falado de uma forma que eles gostariam de ouvir. Claro que a gente não tem controle de como o outro vai falar comigo, mas como faz diferença é a forma de descobrir que está com câncer. Tem aquele médico que ele vai te dizer de uma forma que você vai sair de lá com vontade de lutar, e tem aquele médico que vai falar que o paciente vai sair achando não tem chance. Só que não importa a forma que ele recebeu esse diagnóstico, quando ele chega na Abrapec, ele vai sim receber todo o apoio, a gente vai escutar sim, lá não vai sair aquela frase, o que é um cabelo? O que é? Não vai, pelo contrário. Ali a gente vai acolher sim essa demanda, vai escutar sim essa demanda, perder o cabelo para a mulher é sim assustador. E eu vou até contar um caso de uma paciente chamada Ellen, quando ela começou a perder o cabelo, que ela começou a passar a mãozinha assim, começou a cair, aí ela ligou para mim, Débora, meu cabelo tá caindo, vem aqui, vem para cá. Aí ela foi, eu levei ela numa cabeleireira, que também é a nossa voluntária, a Rô, que é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz, voluntária, que havia passado por uma dor muito grande, porque havia perdido uma filha de uma forma muito violenta. Só que a nossa paciente não sabia. Ela também estava com uma dor muito grande, que era perdendo o cabelinho. E eu vim para cá, aí ela veio, nós fomos lá nessa cabeleireira, que eu já sei que é uma pessoa amorosa, que pode receber os pacientes, e aí elas começaram a conversar. E aí ela começou a falar da dor dela da
da perda do cabelo, a outra começou a falar da dor dela da perda de uma filha, e ali elas começaram a conversar, rapou o cabelinho, aí a gente foi, comprou uma maquiagem, fez uma maquiagem nela, colocou... E aí a gente tinha umas peruquinhas, fizemos várias fotos, carequinha com peruquinha, e quando terminou, ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu pensei que a minha dor era grande, eu cheguei aqui e descobri uma dor maior do que a minha, e ganhei maquiagem, ganhei peruquinha. Então, assim, a gente pode pegar a dor, sim, e ressignificar essa dor. Uhum. A gente pode, sim, respeitar a dor do outro, não achar que é bobagem, acolher, ouvir e fazer o melhor que a gente pode. E a Abrapec pode, sim. E tem muita gente, Marlene, o que que é bonito? Tem muita gente querendo ajudar, ela só não sabe aonde. Sim. E aí, quando ela descobre a Abrapec, elas ficam tão felizes, ela fala assim, é isso, eu quero vir para cá. Eu recebo voluntários que falam assim, o que que eu posso fazer? O que que você faz? Você pode vir só conversar com eles, você pode vir oferecer um cafezinho, você pode... E aí, nisso, ela vai começar a assistir as palestras, e ali a própria voluntária vai vendo aonde ela se encaixa e ela escolhe um serviço. Então, o voluntário, ele vai com muito amor, porque ele vai porque ele quer. Ele não é obrigado a ir, ele não está, inclusive, recebendo nada econômico, então ele vai com muita vontade. E isso é uma troca. O voluntário vai, o paciente vai, todo mundo se encontra, todo mundo se ajuda, porque, na verdade, o voluntário vai para ajudar. No final, ele traz o relato que ele é mais ajudado do que o paciente. E nisso, Marlene, o que é que eu posso te falar? E até me incluindo nesse processo, né? Quando eu cheguei na Abrapec, eu era uma Débora, assistente social, e hoje eu sou outra Débora, outra E pessoa. como que eu estou te ouvindo aqui e eu fiquei aqui pensando, uma coisa é você eh, ajudando essa rede de cuidado, coordenando isso. Como você cuida da Débora? Como que a Débora é cuidada, né? Como que os Isso, outros colaboradores lá, eles se cuidam, eles são cuidados, né? isso, Porque a gente não pode esquecer, né, da com gente. certeza. Que pergunta, assim, magnífica. Agora, inclusive, tem uma nova lei, né, que tem que ser implantada em todas as unidades, e o nosso gerente, o Ricardo, ele é uma pessoa muito sensível, e ele já vem sempre trazendo isso, a importância desse momento nosso. Então, o que que a gente faz dentro da instituição? Uma vez por mês, nós chamamos uma terapeuta que, no dia a dia, ela é terapeuta dos pacientes. Aí, nesse dia, não tem atividade com o paciente, é uma vez por mês. Ela vai, a última vez foi a Neide Roldão, que é um ser também de luz maravilhosa. E aí, nesse dia, a gente não realiza nenhum atendimento. Nesse dia, nós sentamos lá e somos atendidas, sim. E é um momento, e olha como é importante. A gente pensa que nós somos durona, também aqui atendendo os pacientes com câncer, e quando a gente para e tira essa roupinha e entra na nossa roupinha, e aí a gente desaba, aí a gente chora, aí a gente se abraça. E, então, assim, dentro da instituição é a forma que o Ricardo encontrou, né, de oferecer esse momento para gente, de estar uma vez por mês sentando e não trabalhando nesse dia para nós, né? E é isso. Agora, e eu, fora da instituição, é família, é viagem, é leitura. Eu sou uma pessoa muito. Eu acredito muito em Deus, eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu leio um livro chamado Um Curso em Milagres, que traz a história de Jesus de uma forma diferenciada. Todos os dias eu faço minha leitura, então eu me encontro muito dentro disso, né? E me ajuda muito, e é isso. Aham. E eu queria também que você contasse, assim, se você se lembrasse, assim, que deve ter inúmeras histórias, mas que você trouxesse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, contasse uma história que te tocou muito, que te sensibilizou de alguém que foi assistido pela Abrapec. Marlene, você conhece algumas meninas da Abrapec? Meu Deus, são tantas histórias, assim, você conhece a Sol, você conhece história de mulheres guerreiras que estão vivas, história de mulheres que já se foram, como Uhum, a nossa querida Kelly, a nossa querida Betinha, uhum, é, são histórias fortes. A Sol mesmo é uma mulher que eu me inspiro nela enquanto uma mulher que já vem passando aí pelo sexto câncer
e ela não baixa a guarda, ela está novamente agora tratando um câncer de fígado, que ela já teve o primeiro, está no segundo, e está passando de novo, ficando carequinha de novo. E agora mesmo, nesse outubro rosa, ela vai comigo nas palestras, você fala assim, meu Deus, que mulher é essa? Ela chega com a peruquinha, no meio da palestra ela tira, mostra a careca, e ela brilha. Então, assim, é uma história de uma pessoa que ela quer viver. Eu atualmente também estou com uma paciente chamada Jaqueline, um ser de luz também passando pelo segundo câncer, aonde ela relata para gente que antes do diagnóstico de câncer, ela estava passando por um processo depressivo muito grande pela história de vida dela e ela só queria vir a óbito. Ela só pedia isso a Deus. E de repente veio um diagnóstico de câncer. E hoje o que é que ela pede? Ela pede vida. É contraditório, Marlene, mas isso são relatos dos pacientes. Ninguém quer um diagnóstico de câncer, ninguém. Mas não sei por quê, aí é só perguntando para eles, todos relatam que depois do diagnóstico de câncer existiu uma linha de uma pessoa que era triste e agora viu uma oportunidade e agora estar feliz. Então eu vejo todas elas relatando isso. E todas querem isso, viver. E viver com qualidade. E são histórias lindas. Tem homens com histórias lindas, você vai ouvir hoje aqui dois, né? E mulheres com histórias maravilhosas, histórias difíceis, histórias também de mulheres que são acolhidas pela família, história de mulheres que são abandonadas pelo marido, mulheres que abandonam o marido por não conseguir olhar para o corpo, ver aquele corpo mutilado. Às vezes o marido não está se importando, mas ela está se importando, porque é uma questão dela, né, que mexe com o feminino, da mulher. Marlene, são muitas histórias e lindas. E quando você olha todas essas histórias e vocês, muitas, né, com crianças pequenas, né, tem mulheres, né, que nem você trouxe aqui a história da Sol, que é uma história, assim, que nos motiva e nos faz a gente sempre ter coragem de seguir nessa nossa caminhada, quando você ouve histórias que nem a dela. Mas eu queria também que você trouxesse como que os colaboradores, né, as pessoas que atuam dentro da Abrapec, você já falou um pouco como se cuidam, mas como que as pessoas elas têm se protegido, né? Porque o voluntário mesmo, né? O voluntário ele tem que ser preparado, né? Porque por mais que ele tenha a iniciativa de fazer uma coisa, eu já vi várias histórias que a pessoa chega e ela não consegue, Sim. ela está fragilizada também, né? Como que vocês têm preparado essas pessoas? Como vocês têm ajudado essas pessoas até para contribuir mais com vocês, Sim. né? É o tal do observe, não absorva. É uma linhazinha muito tênue. Não é fácil, mas eu acho que é um fortalecimento diário. Como eu falei para você, no momento que o paciente chega, a primeira porta que ele entra é a minha, do serviço social, depois ele vai para a sala do psicólogo, depois nós duas sentamos. Ali é cada história que uma vai ajudando a outra. E ali, na medida que a gente vai incluindo aquele paciente de acordo com as demandas, a gente já sabe o que vai acontecer na equipe. Então, a gente tem uma vez por semana, toda segunda-feira, nós sentamos com a equipe para a gente discutir esses casos. Porque, Marlene, uma vez por mês é todo mundo, secretário, serviços gerais, cozinha e uma pessoa de fora para a gente trabalhar essas demandas. Agora, semanalmente, são os técnicos para a gente trabalhar o dia a dia, porque a gente escuta muita dor, como você falou, são mulheres com crianças, mulheres mutiladas, mulheres com condição socioeconômica precária, mulheres, mães solo, sem nenhuma renda. Elas eram faxineiras e agora não têm renda nenhuma. Então, a Abrapec, ela observa aquilo
o que ela puder resolver, ela vai resolver. E isso dá, inclusive, um alívio, né? Eu falo muito para as meninas que trabalham comigo, são 25 anos como assistente social, na Abrapec 14. Só que esses 14 são os melhores anos como profissional, porque eu atendo, Marlene, e eu pego na mão daquele paciente, eu falo, você não está sozinho, não se preocupe, nós vamos pagar esse exame, não se preocupe, você vai receber isso, e é real. E eu sei que tudo isso vai ser resolvido. Eu vou encaminhar ela para as atividades, eu vou encaminhar ela para o curso, e eu sei que ela será atendida. E quando eu trabalhava em outros órgãos que eram públicos, então a pessoa trazia essa demanda para mim, mas aí eu não sabia se realmente ela seria atendida. Então, isso me minimiza, porque eu sei que ela será atendida. Então, essa conversa semanal entre os técnicos, a gente traz essa dor, né? E aí a fisioterapeuta fala, olha, mas fulano tá assim, e aí a médica fala, e cada profissional vai falando, e de uma forma ou de outra, é como se a gente se fortalecesse, porque a gente pegou aquele caso, mas a gente sabe que ele vai ser resolvido, a gente sabe que dentro dos nossos limites de humano, será feito. E aí tem coisa que sai do nosso limite, mas o que, enquanto profissional e Abrapec, o que a gente puder fazer, isso fortalece a gente. O difícil, Marlene, é você atender, ouvir e não poder fazer nada. Mas a gente atende, escuta e sabe que algo vai ser feito. Ou internamente ali, ou fora, e a gente vai conseguir fazer alguma coisa por ele. Débora, eu sei que vocês fazem lá alguns bazares, vocês fazem algumas atividades lá com a produção dos assistidos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso também é algo que eu acho tão valioso, que são esses pacientes, eles muitos, né, às vezes estão sem renda, né, não estão trabalhando, e lá ele aprende a fazer um bordado, aprende cozinhar, aprende a fazer alguma coisa. Aí eu queria que você falasse sobre isso, porque é algo que eu acho que pode inspirar até outras organizações ou até pacientes, né, que possam procurar a Abrapec, que podem estar mais perto de vocês, outros voluntários, né, que às vezes tem alguns voluntários que podem ajudar com alguns cursos, com algumas atividades. Isso. A Abrapec oferece vários cursos e uma vez por mês nós oferecemos o Vitrine Abrapec. O que é a Vitrine Abrapec? A Abrapec, ela fornece todo o espaço. A gente coloca as mesinhas, forra, faz toda a divulgação, oferece o lanche e as pacientes vão, elas não têm gasto nenhum, elas vão com a produção delas, que elas aprenderam lá na Abrapec, vender e o lucro é todo delas. Não tem assim, vou passar uma parte para a Abrapec. Não, é todo delas. Então, vai ter aqui, vai vender o docinho, vai ter aqui, vai vender a tortinha, aqui vai vender o tapete, o paninho de prato, enfim, cada uma dentro da sua área, naquilo que elas aprenderam lá na Abrapec. Biscuit. E elas vão vender, o pixinho é delas, vai entrar um dinheirinho e o relato é o mais. Quando acaba, e aí a gente faz aquela avaliação, todo mundo vende alguma coisa, porque a gente faz aquela divulgação junto com os nossos colaboradores, junto com os doadores, junto com a comunidade. Então, e aí a pessoa vai porque quer ajudar, vai porque quer conhecer a instituição e vai comprar os produtos e todo mundo sai ganhando. E o que a gente ainda oferece para essas pessoas que vão lá? A gente sempre tem uma massagem, uma auriculoterapia, uma fisioterapia, uma lembrancinha. Aí no final todo mundo sai ganhando. Agora mesmo em novembro vai ser no dia 7 e 8, vai ser uma sexta-feira o dia inteiro e nos sábados pela manhã. E convidando vocês, para vocês irem lá. A Abrapec fica na QNA 32, lote 2, Taguatinga Norte. Vai ter um cafezinho especial e muito artesanato. Tem bazar também. Isso, e é baratinho o bazar. Débora, nós estamos chegando aqui ao final, né, da nossa gravação e foi um bate-papo tão gostoso. E aí eu queria que você olhasse ali, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e que você falasse para aquele paciente que está recebendo o diagnóstico, que ele está ali sem saber o que fazer, né, não está com, assim, com coragem de seguir o seu, né,
todo esse desafio aí que vem pela frente. O que você, como uma assistente social, uma profissional que lida o dia a dia, né? O que você faria, né? O que você falaria para esse paciente? Você não está sozinho. Nos busquem lá na Abrapec, QNA 32, lote 2. Vamos abrir o seu cadastro. Vamos fazer uma escuta qualificada e, de acordo com sua demanda, nós vamos encaminhar. O paciente oncológico, ele tem muitos direitos. Direito de passe livre, direito de um benefício de prestação continuada, de um auxílio. Então, nos busque lá na Abrapec, nós vamos orientar no que você precisa, vamos incluir vocês em vários grupos com muito carinho e vai ser muito bem acolhido. Débora, primeiro eu quero te agradecer, né, a tua disponibilidade, agradecer por você fazer tanto por tantos, né? E foi um bate-papo assim muito agradável. Eu acho que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui do trabalho magnífico que vocês realizam e que essa conversa inspire você que está nos acompanhando, que inspire alguém da sua família. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com alguém. Né? É assim que a gente vai levando mensagem de qualidade, é assim que a gente vai tocando o outro, e é dessa forma que a gente vai levando esperança. Débora, muito obrigada, de coração. E, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: a rede de apoio é o lugar onde a esperança ganha força e cuidado. E isso torna um trabalho coletivo. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora e continue aqui, né, curtindo outros episódios que nós temos aqui. Muito obrigado pela audiência e eu te encontro no próximo episódio. Muito obrigada.